Começamos então, pessoal. O nosso tema de abordagem será o capítulo 2, né? Que refere-se aos conceitos de populismo, autoritarismo e paternalismo na América Latina. Tudo bem? Vamos analisar as páginas do livro didático e retirar aqui algumas informações importantes para nós. Tudo bem? O texto começa com a questão do conceito do populismo, que é um conceito bastante controverso, né? Ele é objeto de debate de alguns estudiosos, tá? E concordam que a principal fonte de inspiração e referência dos líderes populistas é o povo. Então, o populismo está ligado diretamente às práticas políticas, tá? É incorporado no discurso político. Essa palavra, esse conceito também é incorporado também nos debates das oposições políticas. Então, é um tema que é bastante analisado, né? Bastante criticado, bastante empregado aí na análise dos cenários políticos dos vários países. Tudo bem? Quais são as suas raízes teóricas, né? Entre os intelectuais que buscavam formular o conceito de populismo estão Lloyd Fellers, em 1925 e 1974, que diz o seguinte: o populismo é uma ideologia segundo a qual a legitimidade reside no povo, tá? Essas são as primeiras conceituações aí, tá? No qual essa ideologia acredita que o povo é o soberano, né? Com relação às decisões políticas. Tá? Para Edwards, né, vamos diferenciar um pouco aqui as características. Para quem o populismo se baseia em duas características fundamentais. Temos outro teórico aqui que diz o seguinte: na ideia de que a vontade do povo é soberana, tá? E também na relação direta e próxima entre o líder populista e os liderados, que são o seu povo. Então nós temos aqui essa relação muito próxima, tá? Entre o líder político e a população. Tudo bem? Ao considerar a definição de populismo, tanto Vargas, como em seus comícios realizados em campo de futebol, quanto Perón, né? Nós temos aqui dois grandes líderes, né, do passado do Brasil e da Argentina, o ex-presidente Getúlio Vargas, né, e o presidente argentino Domingo Perón, tá? Eles realizavam seus discursos em praça pública, né? São dois grandes exemplos de populismo na América Latina. Tudo bem? Vamos lá. No Brasil, o esforço de compreensão do populismo foi feito pelo cientista político Francisco Verford. Nós temos outras teorizações aqui. Para esse autor diz o seguinte: a emergência de líderes populistas, a exemplo de Vargas no Brasil e Perón na Argentina, são expressões da ascensão de classes populares na vida política. Então aqui é uma análise aqui muito mais voltada à teoria política. Tudo bem? Essa ascensão se tornou possível com a Grande Depressão em 1929 e o abalo do poder das oligarquias tradicionais que controlavam a política do Brasil durante a Primeira República do ano de 1889 a 1930. Então, pessoal, aqui esses líderes eles foram diferenciados em relação aos presidentes anteriores, né? Porque eles romperam com algumas características de luta de classes, das suas classes sociais, tomaram decisões que iriam contra as classes políticas mais hegemônicas, no caso, as classes políticas mais ruralistas no Brasil, né? Vargas e Perón tomaram decisões que contrariaram muito essa classe hegemônica, né? Essa classe política aí, que tinha também o poder econômico nesses países. Tudo bem? E o principal aqui foi que a crise, um dado importante, pessoal, é que a crise econômica começou em 1929, né, que foi determinante aí para o enfraquecimento das políticas das economias praticamente do mundo inteiro, tá? O Brasil era um grande exportador de café, né, foi muito afetado por essa quebra econômica aí em Nova York em 1929, tá? E o autor diz o seguinte, que levou uma perda da hegemonia política das oligarquias. Então, quem são essas oligarquias, né? As oligarquias, pessoal, são aqueles grupos ligados à posse da terra, tá? No Brasil, tanto no Brasil quanto na Argentina, geralmente aqueles grandes grupos de fazendeiros que tinham poder econômico, eram eles que tinham poder, tinham uma influência direta na política, né? No Brasil era chamada a política do café com leite, a política dos governadores. Então, a ascensão desses novos líderes, né? Eles vão quebrar esse domínio político dessas classes. E aí vai entrar o choque aí, político diretamente com essas lideranças. Tudo bem? Levou uma perda da hegemonia política e como nenhuma fração de classe social tinha força para se impor, abriu-se um vazio de poder que, na América Latina, foi preenchido por regimes populistas.
Tá? Na América Latina, os regimes populistas, segundo essa definição, andaram de braços dados com o autoritarismo. Então nós temos aqui outro conceito, né, que a gente vai estar analisando, tá certo? Líderes que eles atendiam basicamente, né, ou se faziam perceber que eles atendiam aos interesses do povo, tá? Em contraposição a uma classe hegemônica, certo? Mas ao mesmo tempo eles se tornaram líderes que tinham uma força de uma autoridade muito grande, um autoritarismo muito grande, né? Eles criaram instituições, eles criaram um mecanismo de poder no governo, de forma que se mantiveram no poder durante muito tempo, estenderam o prazo da vigência de suas lideranças. Tudo bem? Vamos apresentar aqui a seguir exemplos de governos autoritários na América Latina, como por líderes carismáticos que adotaram a política e a propaganda de massa. Tudo bem?